Gente! Alô Limoeiro, alô Pernambuco, alô Brasil, alô mundo! Você é limoeirense e você conhece a história de Limoeiro? Este é Geraldo Gomes, esta é a página Limoeiro, uma fonte de inspiração. E isto é Limoeiro, cara! Se você é limoeirense, compartilha este vídeo, leva Limoeiro para o mundo, pois eu vou falar de história. Você conhece a história de Limoeiro? E, gente, eu vou falar de uma das maiores empresas que já houve em Limoeiro e que mais contribuiu para a grandiosidade de Limoeiro. Você já escutou falar na Ferrocarril? É disso que nós vamos falar. História que os limoeirenses não conhecem. Vem comigo, Limoeiro. Gente, e você está compartilhando e você está matando saudade, cara. Olha, ali está a ABB. E você é de Limoeiro? É. E você sabe em que ano foi fundada em Limoeiro a ABB? Limoeiro precisa conhecer Limoeiro. E você estudou no Industrial? É, cara. E você ia pra Fazenda Santa Terezinha? É tudo aqui. E você já escutou falar da Ferrocarril? E você já escutou falar da primeira greve dos transporte coletivo de Limoeiro? Eu já falei que isso foi em 1904, através do Zé Zugaião e o Seu Pimenta, que na época o transporte de Limoeiro era os cabriolê, o transporte coletivo. E no dia 2 de julho de 1904, os homens de Limoeiro, José da Costa Medeiros Vareda, José Fernandes Salsa, o vigário Joaquim Pinto e também o prefeito de Limoeiro da época, Firmino José da Silva, iniciaram vamos construir uma empresa de transporte coletivo. E foi daí que surgiu a Ferrocarril. Isso era 2 de julho de 1904. No dia 3 de julho de 1904, o José Vareda e o José Fernandes Salsa foram a Recife e já encomendaram 2 trens. Cara, na época 50 conto de réis. Isso eram os comerciantes de Limoeiro. Eles queriam ver Limoeiro melhorar e avançar. E no mesmo dia também entraram em contato com a Suíça, contratando uma firma para vir para Limoeiro fazer os trilhos, cara. Limoeiro ia ter transporte coletivo, ia ter bonde. E aí, no dia 4 de agosto de 1904, chegou em Limoeiro. Quem chegou em Limoeiro? O senhor Suêncio, vindo da Suíça. E ele veio a Limoeiro para quê? Para iniciar a construção dos trilhos dos bondes de Limoeiro. E no dia 1º de janeiro de 1905, os bondes de Limoeiro foram inaugurados. Vem comigo que a história continua! Bem, gente, e no dia 1º de janeiro de 1905, não esquece que 1905 é um ano que houve uma revolução em Limoeiro. É o ano que foi construída a prefeitura atual de Limoeiro, o ano que foi construída a Capela do Redentor, o ano que foi construída a igreja de Santo Antônio. Enfim, iniciava em Limoeiro a primeira empresa de transporte coletivo, a Ferrocarril. E no primeiro dia, era um domingo, 10 horas da manhã, e as pessoas saíam da missa e ficavam admirados, cara, pois havia 2 bondes circulando em Limoeiro, que iniciava na estação da Great West até a Pirauíra, e em um dos bondes iam a diretoria da Ferrocarril
e no outro ia membros das famílias importantes de Limoeiro, cara. E o povo assistia, Limoeiro melhorava e avançava. E em 1920 foi preciso mudar alguma coisa, pois os bondes de tração animal já estavam ultrapassados, e foi quando chegou em Limoeiro o bonde o bonde a motor. E detalhe, gente, lá no dia 1º de janeiro, quando o bonde circulava em Limoeiro, quem eram os condutores ou os boloeiros? Cara, o Seu Lírio e Balduíno. E quem eram os cobradores? Era Seu Bill e Arthur. E quanto custava a passagem? R$200. E onde foi a festa? Onde hoje é a rodoviária. Ali havia um casarão e o senhor Pedro Lemos, professor, que fez um discurso inflamado, houve girando a Limoeiro, melhorava e avançava. E em 1920, quando mudaram os trens, 1924 houve algo, a Ferrocarril foi vendida. A primeira direção vendeu em 1924 e à noite eu explico tudo isso na live. E em 1935 a Ferrocarril fez uma nova linha em Limoeiro até o Matadouro. E você sabe, em 1935, onde era o Matadouro de Limoeiro, cara? Limoeiro precisa conhecer Limoeiro. E por que fizeram uma linha até o Matadouro? Porque o trem, o bonde precisava, nas quartas e sábados, pegar carne no Matadouro de Limoeiro e trazer para a estação ferroviária da Great Western. E aí, problemas e mais problemas aconteceram, e eu explico isso à noite. E em 1955, 8 de outubro de 1955, a Ferrocarril fechou. Acabou-se. E na época, alô Limoeiro, na época precisava ter transporte público em Limoeiro. E o que estava em evidência? Ônibus. Mas por que não adotaram um sistema de ônibus em Limoeiro? Porque as ruas de Limoeiro são muito estreitas. E este é um problema lá do século XX. E você já viu algum político de Limoeiro preocupado com a infraestrutura da cidade, para melhorar a cidade, para trazer desenvolvimento, para restaurar a normalidade e, por exemplo, organizar o trânsito de Limoeiro? Detalhe, eles não conhecem a história de Limoeiro. Os políticos, comerciantes, etc., eles conhecem bingo. A gente vai fazer bingo, festa e papagaiada. E depois empurra no povo que Limoeiro melhora e avança. E que o louco, o doido, é Geraldo Gomes. O Geraldo Gomes é doido. Por quê? Porque Geraldo estuda. Esta é a diferença. E à noite nos veremos. Até lá, um feixe de luz. Somos o todo. Gratidão. E não esquece, orgulho de ser limoeirense. E que é a história de Limoeiro? Geraldo Gomes. Página Limoeiro, uma fonte de inspiração. Compartilhe o vídeo e gratidão!